As vossas Bíblias no livro de Tito, o capítulo é de número 1, o versículo de número 15 e 16. Também quero saudar a todos que estarão nos acompanhando pelas redes sociais. Que a paz do Senhor repouse sobre vós e quebrante os vossos corações para ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós na noite deste dia. Tito, o capítulo é de número 1, os versículos de número 15 e o versículo de número 16. Vamos tirar algumas lições para que deixamos de sofrer tanto pelas coisas erradas. Ok? Todos encontraram? Amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículos 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Pode tomar o teu assento. Irmãos, como é bom nós sermos temente a Deus. Eu ontem assisti algumas aulas no curso de teologia que eu estou fazendo e confesso que eu estava tão empolgado para pregar a respeito de Paulo na cidade de Corinto e depois na cidade de Colossenses, que encheu a minha alma, porque é tanto conteúdo que aconteceu, né, na aula, que você aprende o que você quer passar. Isso é muito bom. Porém, quando você se coloca para orar, o Senhor que quer falar. E isso eu louvo muito a Deus, pois o Senhor já tinha me dado o livro de Tito, para que nós possamos daqui extrair algumas lições, e o Senhor ministrava muito forte no meu coração. Muitos de nós sofremos pelas escolhas erradas. Consegue entender? Vamos muito pela aparência. E lá na frente percebemos que cumpre aquela palavra que diz: há no meio de vós muitos lobos vestidos de ovelhas. Eu quero aqui nós observarmos primeiramente o cenário que Paulo, escrevendo a Tito, diz que era para ele constituir presbíteros nas cidades. Isso me chama muita atenção, porque nós vamos entender como estavam as cidades. O que eu quero já começar aqui despertar em nosso coração: queremos tudo muito fácil, não queremos gastar tempo com oração, não queremos mais gastar tempo perseverando em oração, não queremos mais gastar tempo insistindo, não vou poder dizer assim a palavra, mas você ser perseverante no evangelismo, você ser perseverante no perguntar se a pessoa está bem, como está, que ela pode contar contigo. Chegamos até mesmo a dizer assim: não tem mais jeito, essa pessoa ela não quer nada com nada mesmo, né? Porque nós queremos tudo muito fácil, nós queremos tudo muito prático, porque vivemos num tempo de praticidade. Hoje é tudo muito rápido, é tudo muito espontâneo. E quando nós vamos para o que é espiritual, nós acreditamos que é de igual modo, e não é assim.
Nós precisamos entender que nós precisamos sim pedir algo ao Senhor, mas regar este algo com oração. Nós precisamos buscar a Deus e Deus nos dá uma direção. Por isso que é muito interessante nós começarmos a entender, Senhor, para onde eu devo ir? Observem, né? Moisés, um homem perito no deserto, mas ao atravessar o Mar Vermelho, ao viver aquela experiência com Deus, depois da travessia, ele dobra o seu joelho e fala: Senhor, conduz os meus passos, porque eu entendo que o meu intelecto diante da tua sabedoria é muito pequena. No Novo Testamento, Paulo, por sua vez, também, um homem muito instruído, um homem muito sábio, mas quando ele se depara com a sabedoria que vem do alto, ele fala que aquilo tudo que ele sabe é como escória, porque a sabedoria de Deus excede tudo aquilo que nós conhecemos, e é isso, nós precisamos buscar em Deus, para que assim sejamos conduzidos por Ele, para que então nós deixemos de sofrer tanto com coisas terrenas, frustrações humanas, como já foi louvado aqui. É muito fácil adorar quando tudo vai bem, é muito fácil adorar quando tem um amor, quando tudo está fluindo, mas quando começa o cenário mudar, é aí que devemos mais orar, é aí que devemos mais buscar, e não é assim que acontece. Nós muitas vezes estamos tão mirrados, e quando eu falo mirrados, eu já estou trazendo para uma nutrição espiritual. Nós estamos tão à base de leitinho, que quando vem as adversidades que exige de nós oração, clamor, buscar mesmo com voz de trombeta para que o Senhor atenda a nossa oração, nós baixamos a guarda. E a Bíblia me diz: se no dia da angústia eu me mostrares frouxo, pequena será a minha fé. Olha que interessante. Sobre o versículo 16, eu quero trazer algo para que nós possamos, a partir de hoje, irmãos, avançarmos para aquilo que o Senhor determinou para nossas vidas. Eu quero pegar uma parábola e depois eu vou mostrar o cenário, mas eu quero pegar uma parábola no versículo 16, para que possamos aprender com Deus. Eu preciso colocar na minha cabeça e também no meu coração que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu preciso entender isso de uma vez. Versículo 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ok? Ok. Como eu lido com isso nos dias de hoje? Observe como nós pecamos constantemente quando nós vemos uma pessoa, não vou dizer desgarradas, mas as suas obras não condizem e muito encaixa tudo o que você falou aqui, irmão Diego, tudinho. Se eu falo que sirvo a Deus e as minhas obras demonstram ao contrário, vão falar assim: mas não é crente. E o que nós mais ouvimos: ser crente como você, eu prefiro não ser. É aqui, ó. Confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras. Mas como nós podemos nos libertar disso e avançarmos, para que nós não nos coloquemos como juiz? Porque muitas vezes somos assim. E o Senhor me fez lembrar da parábola do joio e trigo. Incrível, no momento que eu estava meditando, se encontra lá em Mateus capítulo de número 13, e a partir do versículo de número 24, nós vamos ler só para nós aprendermos que aqueles que confessam a Deus, mas as obras não condiz, que nós possamos nos libertar, que os nossos olhos carnais não venham mais nos condenar, e que possamos a partir de hoje andar com os olhos espirituais. Para isso, precisamos entender. Então eu quero rapidamente passar com vocês aqui na parábola do joio e do trigo, para que então nós conseguimos nos desvincular disso, porque isso faz com que nós pecamos constantemente. Gosta de apontar o cisco no olho do teu irmão, mas esquece que no teu já tem uma trave.
Nós falamos daquela parábola que tinha o publicano e o fariseu, né, orando e dizendo, que bom, eu jejuo, eu isso, eu não sou como ele. E o homem só, Senhor, perdoa-me, porque eu sou um miserável, um pecador. E Jesus termina dizendo, quem desceu justificado? Muitas vezes nós estamos fazendo o papel dos fariseus. Queremos, como já dito aqui, olha como as coisas vão se encaixando. As obras, eu jejuo, estou na casa do Senhor, oro, sou conhecedor, explano bem a palavra, jejuo. E já foi dito que não é nada disso. Só para nós entendermos, gente, o Senhor ministrava muito forte no meu coração, para que nós possamos, do Senhor, de fato, receber esse divino poder. E quando nós falamos de divino poder, irmãos, não é pular. Não é profetizar, e não menosprezando isso, eu não menosprezo isso, pelo amor de Deus, eu amo o poder de Deus, amo isso, mas está faltando mais levanta e anda, está faltando mais palavra que arde no coração, está faltando mais libertações, está faltando mais o desencadear, tirar da cadeia as mentes limitantes, está faltando mais isso, maturidade, está faltando maturidade nos dias de hoje. É esse tipo de poder que eu estou falando. Poder de você ser usado por Deus ao ponto de você olhar as algemas, olhar as correntes e dizer, Deus te liberta hoje. E aquela pessoa se liberta. Mas para isso nós precisamos entender e começar a olhar como Cristo. E sabermos a hora de não ajudar e a hora de ajudar. Porque muitas vezes falamos nisso. Que nós já dito aqui que nós não subamos um monte e depois deixa um monte de rastro de coisas que nós deixamos de executar. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo constantemente, porque nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que é bom é de Deus, e muitas vezes está aí um povo tudo mirrado, porque qualquer coisa não sabe mais caminhar sozinho. Olha a parábola, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Se você semeou, por que isso está acontecendo? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não. Olha que interessante. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Isso é muito poderoso. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Pastor Douglas, o que isso tem a ver com que os que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, para que eu e você não pecamos mais? Entende? Ainda o ceifo tem um Senhor. Preciso entender isso. E se não for para me lançar palavras que edificam, então que eu me cale, para que eu não peque diante do nosso Criador. Preciso entender isso. Se eu não posso ajudar a estender a mão, se eu não posso lançar uma palavra que vai trazer uma exortação com amor, então que eu me cale. Que eu entenda que o Senhor é o que está cuidando. E na vinda do Senhor, tudo isso será de uma vez aniquilado. Porque nós pecamos constantemente. O Senhor quer nos libertar dessas correntes, dessas algemas, para que nós possamos prosseguir. Amém? Claro até aí? Então vamos entender. Se eu não posso ajudar, também não vou maldizer.
que seguimos o exemplo de Cristo deixado para nós, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós vamos fazer ou aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. No versículo 5, agora nós vamos começar a entender como estava o cenário, e isso vai nos trazer algumas reflexões para que nós possamos entender por que eu, pastor Douglas, fui chamado. Olha que interessante, o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Observa, tinha uma causa. Tito, capítulo 1, versículo 5. Depois da saudação de Paulo para Tito, depois de chamá-lo de filho, depois da saudação ilustre dele, ele começa assim: por esta causa te deixei em Creta. Tinha um propósito, tinha um alvo a ser alcançado, tinha um objetivo, tinha um projeto a ser executado, tinha um edifício a ser construído. Observem, e isso foi falado aqui também, que nós possamos servir a Deus por amor, com amor, para que então o Senhor vê isso em nós, e aí se cumpra na minha e na tua vida o que está escrito: que pai, o filho lhe pedindo pão, lhe daria pedra? Ou pedindo um peixe, lhe daria uma serpente? Vós, sendo mal, sabe o que é dar de bom para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Só que isso é real na nossa vida. Pastor Douglas, você está dizendo que tudo que nós pedimos Deus dará? Nem tudo. Porque eu também preciso entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que se o Pai nos conceder, nós possamos se perder. Mas o que eu quero que nós entendamos por que eu estou aqui hoje? Por que estamos fazendo essa live? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? É por amor? É para que os que nos assistem e os que estão aqui congregando conosco sintam, que possam sentir como foi falado. Quando eu tenho amor no que eu faço, eu consigo passar com tanta clareza, eu consigo fazer a pessoa sentir o que eu sinto, eu consigo passar para aquela pessoa o amor que eu tenho no que eu executo. Nós conseguimos entender qual é a causa que o Senhor nos chamou para estarmos hoje aqui? O que nós estamos semeando hoje aqui que nós vamos colher lá na frente? Observa como ele começa: ó, por essa causa te deixei em Creta. Aí ele entra na causa: para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Olha que interessante. Começa a colocar em ordem, porque já passamos, a palavra já foi pregada, já foi ministrada aí, agora começa a colocar em ordem o que resta. Eu poderia entrar aqui, o que é que ele estava falando, porque ele estava falando do que resta, porque, irmãos, e é isso que nós precisamos entender: falsos líderes, e eu não quero entrar isso daqui é outra mensagem, mas Jesus diz que ele é a porta do curral. Além de ser o bom pastor, ele também é a porta. Ele sendo a porta diz que entrarás e também sairás, e encontrarás pastagens. Tem muitas pessoas que se intitulam aquilo que Jesus não os chamou, e por causa disto cria-se as suas próprias fábulas, levando muitos a não crescerem na presença do Senhor. Eu preciso entender isso, que o Senhor nos coloca, que o Senhor nos chama para que nós possamos colocar em ordem tudo. Aí eu pergunto: a nossa vida está em ordem para nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força? A nossa vida se encontra em ordem, ou ainda estamos nos embaraçando com as coisas terrenas? Porque aqueles que militam não mais se embaraçam com as coisas dessa terra, antes executam com excelência aquilo que o Senhor os chamou. Observe que, olha, o cenário era terrível.
E você precisa colocar em ordem. E ele começa dizendo, olha, de cidade em cidade estabeleces presbíteros como eu já te mandei. Já havia sido dado uma ordem, ou feito um pedido, e ele escreve agora dizendo, olha, eu já te mandei, constitui presbítero de cidade em cidade, por onde você passar, irmãos. Aí ele vem e coloca como deve ser um presbítero. Isso me chama muita atenção, e observem que a ordem é extraordinária, eu tenho batido muito nessa tecla. Primeiro ele traz referências pessoais, e depois sociais. Já foi falado aqui no domingo, olha como o Senhor vem nos alimentando. De fato, temos nos amado? Olha como ele começa a dizer como deve ser um presbítero. Versículo 6. Aquele que for irrepreensível. Pessoal. Marido de uma mulher só. Pessoal. Que tenha filhos fiéis. Pessoal. Que não possam ser acusados de dissolução. Sabe o que é dissolução? Ó. Não une. Separa. A Bíblia diz que aonde há comunhão, Deus ordena bênção. Tem líderes que criam isso, ó. Dissolução. Sabe por que cria essa palavra? Dilui. Cria-se tudo isso porque estão com foco em igreja, não estão com foco em reino. Mas observamos que quando lemos lá na parábola do joio e do trigo, o que Jesus começa dizendo? Eu assemelho o reino dos céus. Nós estamos falando de reino. Cria-se dissolução quando pregam, estão com os olhos focados em igreja, coisas terrenas. Quando é reino, irmãos, quando é igreja, não visita, não vai, não sauda. Isso eu falo porque eu já ouvi. Tínhamos uma loja na frente de 3 denominações, que nós não estamos aqui para julgar, e eu falava, nossa, deve ser uma alegria na hora que termina aí, né, meu? Junta vocês três, as 3 denominações, vocês devem... Nem nos cumprimentamos. Falei, não pode ser. Uma do ladinho da outra? Falei, não. Tinha que ser uma festa. Ó, nós temos cantina aí, ó, vem nos ajudar aí pro reino. Terminou cada um para sua casa. Eu falei, não pode ser. Tem alguma coisa muito errada. E já até o nosso líder falou que não queria nós de papinho com ninguém, porque não era do mesmo segmento. Irmãos. Reino, igreja, solução. Reino, união. Claro? Quem tem os olhos focados no reino, quem entendeu o que é reino, acolhe. Independente de onde congrega, acolhe. Estamos juntos. Somos soldados do mesmo exército. Do mesmo exército. Precisamos entender isso. E ele está dizendo aqui, olha, que o presbítero não tenha essas características. Nem são desobedientes. Como é difícil uma pessoa desobediente. Meu Deus do céu. Vai por aqui. Aqui, assim, ó. Triste, triste. E é incrível que a pessoa ela é desobediente e exige obediência. Eu não faço, mas quero que você faça. Eu não oro, mas quero que você ore. Eu não jejuo, mas quero que você jejue. Eu não faço a obra evangelística, mas eu quero que você faça. E aqui ele está dando as características, que não seja desobediente, muito menos que haja dissolução na vida deste homem, que ele seja um homem que traga para perto. Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Isso é lindo. Despenseiro, mordomo. Mordomo, aquele que tem acesso a todos os cômodos da casa. Isso é muito tremendo. Ele já está dizendo que este homem seja irrepreensível no quê? Como dispenseiro, como mordomo da casa de Deus, que ele seja irrepreensível. Não é perfeito, é irrepreensível. Tudo aquilo que ele for falar, quem ouvir fala, eu vou fazer porque ele fala.
Como é bom ouvi-lo, porque ele prega o que vive e vive o que prega. Isso é lindo demais. Como é gostoso, olha o que o Senhor me faz lembrar, Eliseu. Os profetas chegam e falam assim, olha, está ficando pequena a escola, vamos ampliar. E ele fala assim, podem ir buscar madeira. E os alunos falam, não, o Senhor precisa vir com a gente. Isso é um bom bispo, isso é um homem de Deus. As pessoas querem ter perto, eles são acessíveis. Obreiros, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, eles são acessíveis. Ele já entendeu o reino, ele já entendeu o chamado, então ele consegue ouvir o grito de socorro, ou quando falam assim, vamos, ele, estou junto. Ou está precisando, vamos lá. Ou, mas vamos. Ah, mas é longe, não faz mal. Ah, mas amanhã você trabalha, não importa. Sabe por quê? Porque ele entendeu isso. E ele sabe que a ida dele, até em qualquer que seja o trabalho que ele for chamado, vai executar com excelência, porque ele já entendeu. Foi dito aqui, o jejum que agrada a Deus, estender a mão, desatar aquilo que está preso, quebrar as correntes, quebrar os grilhões, é para isso que o Senhor nos chamou. Precisamos entender isso. Isso são características de homens e mulheres separadas por Deus para fazer essa obra. E quando ele fala, olha, está uma desordem aí onde você está, mas ainda há pessoas íntegras, cheias do Espírito do Senhor querendo fazer a obra. Então procure com diligência. Hoje nós observamos, e quando eu comecei essa mensagem, eu falei assim, nós precisamos parar de sofrer, sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, querem inchaço, querem inchar, então já pega qualquer um, não, você toca um violão, já vai tocar, e daqui a pouco está uma bagunça, e não é assim que funciona. Eu não convido um estranho e mostro todos os cômodos da minha casa, ou não abro toda a caixa das minhas emoções para ele, eu não sei quem é. Independente se tem uma boa oratória, independente se tem uma boa voz ou toca bem, eu vou observá-lo primeiro, vamos se tornar íntimo para que então eu possa saber se ele está ou não apto para fazer o trabalho. Você observa isso, trazendo para os dias de hoje. Hoje são 90 dias de experiência no trabalho. A pessoa ela tem um bom currículo, certo? Mas isso não garante ela no emprego. Primeiro você vai passar pela experiência, e com 45 dias eu posso mandar embora. Mas se me agradar, ainda tem mais 45 dias para que então eu possa contratá-lo. Para você observar como isso é muito eficiente nas empresas, quanto mais na obra do Senhor. Deixa eu falar algo aqui, a gente precisa entender isso. Se a pessoa não senta para aprender, ela não está apta para fazer nada. Ponto final. Precisamos entender isso, seja familiar, seja social, seja na casa do Senhor. Se ela não aprende, se ela não senta para aprender, ela não está apta para ensinar, ela não está apta para fazer. E eu preciso entender isso. Aí eu sofro. Ai, mas parecia ser até uma boa pessoa, né? Olha aí as atitudes, irmãos. Precisamos parar com isso. Precisamos crescer diante de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, ou deixarmos de pecar porque olhamos, apostamos tudo numa pessoa e ela nos frustrou. Irmãos, chega disso. É isso que o Senhor está dizendo. Vai contratar uma pessoa, vai trazer uma pessoa para perto, vai começar a namorar, ou está pensando em noivar, conheça. Hoje, quantos casamentos que terminam, e terminam por quê? Com 1 ano, 2 anos, por quê? Porque não teve um tempo de experiência, de saber se estava apto. Irmãos, apostar nas qualidades é muito bom, mas também mulheres e homens têm defeitos. Eu preciso ver se eu estou disposto a suportar os defeitos. Isso é muito interessante. Olha como isso é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Isso é um bom homem, não soberbo. Além de ele ser irrepreensível como homem de Deus, ele não pode ser soberbo. Eita Jesus! Há tanto jeito de ser soberbo. E muitas vezes somos assim. Inconsciente às vezes. E Jesus tão simples. Tão simples de tudo.
E eu sempre gosto de citar que ele, para ser conhecido, reconhecido entre os seus, foi preciso um beijo. Parecia demais. Que nós também possamos parecer demais com ele. Nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. E a gente, quando vem aqui para a palavra espancador, acredita que é só o que bate. Tem pessoas que ferem mais com palavras do que com gesto. Sabia? Minha esposa chegava e falava, não, dá para fazer? Não, não dá para fazer. Isso não é ferir, não dá para fazer. Agora ela vem e me pede algo, eu já sou grosseiro com ela, não vou fazer, meu, dá um tempo, cala sua boca, sai daqui, meu, como você... E aí vem diversos adjetivos, eu estou espancando. Consegue entender? Ferimos muitas vezes com palavras, com gestos. Precisamos entender isso para ser um bom homem de Deus, para viver isso que está escrito aqui, porque o versículo 15 diz, todas as coisas são puras para os que são puros. E eu vou dizer algo aqui, já vamos chegar lá, mas eu vou tentar demonstrar que nem tudo é céu azul. Precisamos entender isso. Que tem dias cinzentos também. Que tem dias que virão tempestades também. Mas entrarei junto com o Senhor cantando louvor, porque Ele é que conduz a minha vida constantemente. E aí entra no que nós falamos. Você observa que tudo isso é pessoal. Ficou claro até aí? Tudo pessoal? Irrepreensível, não soberbo, não iracundo, não espancador. Pessoal. Para que então? Aí entra o social. Foi falado aqui domingo. Eu só consigo amar quando eu me amar. E aí eu vou ver cumprir na minha vida o que está escrito. Tudo o que quer que faça para vós, faça a vós também. Lindo, lindo, lindo. Aí entra o social, mais dado a hospitalidade. Acolhe, ajuda, sem medir esforços. Amigo do bem. Como isso é poderoso nos dias de hoje. É o que está escrito lá nas bem-aventuranças. O pacificador. Quem é pacificador? Ele é do bem. Ele semeia o bem. Chicote está estralando, ele chega e lança uma palavra e aquilo... Aí sim pode diluir. Tal negócio, ele lança uma frase e apacenta, ele chama, ele aconselha, aquele coração tranquiliza, ele dá um abraço e o abraço traz um acalento, acalento? Existe essa palavra? Acalento, né? Na alma, a pessoa tranquiliza. Amigo do bem, quem é amigo do bem semeia o quê? Bem. Uma pessoa boa, do seu tesouro tira o que é bom. Isso é lindo. As pessoas têm prazer de estar do lado dela. Até quando vai receber uma repreensão, recebe com carinho, porque sabe que a pessoa ama. Quando falo amigo do bem, as pessoas acreditam, e eu preciso entender isso. E eu preciso dizer isso. Não é porque Jesus morreu por você que papai não vai te corrigir. Não é porque Jesus morreu por você que papai não vai te açoitar. A Bíblia me diz que ele corrige, mas também açoita. Isso é amor. E ele só faz isso por quê? Porque ele ama. Por isso, mas as pessoas, não, ai papai parece que não está me ouvindo. Não é que ele não está ouvindo, é que você está buscando pouco. A Bíblia diz que antes da palavra sair nos meus lábios, ele já conhece a intenção do meu coração, mas ele quer que a gente proclame, quer que a gente fala, e nós não falamos. E ele fala, aqueles que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Muitas vezes a gente está numa situação e a gente fala assim, o Senhor ainda está no controle de tudo.
Não, já esmorecemos, Não, irmãos, está precisando mais vigor dentro de nós, mas para isso eu preciso ser hospitaleiro, preciso ser amigo do bem, preciso ser moderado, preciso ser justo, santo e temperante. Retendo firme a fiel palavra. Isso me chama muita atenção. A sã doutrina, aquela já mencionada por Paulo ao escrever a Timóteo, que diz assim, olha, chegará um tempo que a sã doutrina o povo não vai mais querer receber. Aí eu pergunto para todos nós que estamos assistindo, está acontecendo isso nos dias de hoje ou não? A sã doutrina as pessoas não querem mais receber, não querem mais centrar para ouvir, reconhecer o seu erro e voltar e falar, preciso de sacrifício. Preciso me sacrificar. Para mim ter mais de Deus vai exigir sacrifício, mudanças. Mudanças está assemelhada com sacrifício. Eu só mudarei quando eu conseguir sacrificar. Tudo. É gostoso comer batata doce? Para quem gosta é uma delícia. Eu odeio, mas tem que comer. Odeio. Entre uma batata doce e um purê de batata com queijo. Você entendeu? Uma lasanha ou lentilha com atum. Não, seja sincero, irmãos. Seja sincero. Sacrifício. O que é bom? Estar numa churrascada com os amigos ou estar sentado aprendendo um pouco mais da palavra? Seja sincero. Também não podemos mentir. Seja sincero, o que é mais gostoso? Aquela picanha vir estralando ou essa picanha que faz nos conhecermos mais do Senhor? Seja sincero, ainda estamos preferindo mais a picanha saída da churrasqueira. É errado? Não! Preciso de sacrifício? Sim! Quem é que vai decidir isso? O pastor Douglas? Não! Nós que aqui estamos. Ou eu quero ou eu não quero. Preciso entender isso, para que eu possa viver o melhor. Mas para isso, primeiro, eu preciso reter firme a palavra. E observe que muitas vezes eu consigo reter firme a palavra aquilo que tem promessa. E o que tem deveres? E o que exige de mim? Eu retenho também? Estou com vontade de falar umas boas para essa pessoa. Ó, já estou por aqui. Mas quando eu retenho a palavra fiel, eu vou dizer assim, que só saia dos meus lábios o que edifica. E eu não estou em momento de falar. E ainda há quem diz assim, mas a Bíblia diz para mim irar e não pecar. Então, irar e não pecar, mas você irou, foi lá e falou, pecou. Preciso reter bem, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso naquilo que eu já falei no começo. Que poder é esse que o Senhor quer nos dar? De libertar os cativos, os oprimidos, os aflitos, os angustiados, o que ainda tem rancor, o que tem mágoa, aqueles que as feridas não cicatrizam. Para esses que eu preciso levar. É isso que precisa cumprir. Ser poderoso para essas pessoas. E muitas vezes não é multidão, é no anonimato. É lá, você está aqui orando e Deus te traz uma pessoa e você liga para ela e aí tem a possibilidade de você ir até ela, você vai até ela e socorre ela. Isso é ser poderoso. Eu preciso entender isso daí, ó. Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eita, para convencer um contradizente, meus irmãos, você tem que estar cheio de Deus. E como eu consigo ser cheio de Deus? Ó, a lei manda que apedreje. Tá bom. Atire a primeira pedra, quem dentre vós não tem nenhum pecado. Não, fala para mim.
Com que autoridade você faz essas coisas? Jesus, eu só respondo essa pergunta se primeiro vocês me responderem outra. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Nós não vamos te responder esta pergunta. Também não vou responder a que vocês me fazem. Isso é poder. A Bíblia diz, e constantemente nós lemos isso, e as pessoas procuravam matá-lo, e Jesus saía. Isso é poder. Poder é, a pessoa está falando um monte para você, e você fala, depois a gente conversa. Isso é poder. Poder é você dar um abraço numa alma aflita e ela fala assim, eu me senti tão bem agora. Isso é poder. Mas os contradizentes que eu quero me atentar agora, irmãos, quantas vezes nos pegamos batendo boca, discutindo, e fala, e não traz edificação. Mas só que quando nós retemos firme a fiel palavra, não é no muito falar. Sabia? Eu, nas minhas orações, eu peço muito ao Senhor Jesus, falo, Senhor Jesus, que o Senhor me dê as palavras que vão fazer as pessoas refletir, olhar para dentro de si, porque quando isso acontece na vida delas, a mudança vem. Porque enquanto elas continuarem argumentando, dificilmente as mudanças virão. Mas que quando essa palavra lançada, Senhor, talvez não germina naquele momento, mas virão momentos na vida dela que ela vai refletir aquilo que falou. E hoje tem pessoas que chegam, depois que a gente se encontra, olha, nossa, sabe aquele culto lá na minha casa? E você fala, não lembro. Então, lá foi lançada uma palavra e aquela palavra mudou a minha vida. Aquela palavra me trouxe restauração. Aquela palavra fez com que os meus olhos abrissem e eu enxergasse que quem foi preciso mudar na situação foi eu. E não a situação precisa mudar. Precisa entender isso. Que quem vai fazer a diferença sou eu, em qualquer situação. Mas para isso eu preciso reter firme a fiel palavra. Ao ponto de me tornar poderoso para convencer até os contradizentes. Olha que coisa linda. Isso é muito bom, isso é poder de Deus. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Olha que terrível. É esses daqui, o propósito vai ter neles. Um deles, seu próprio profeta disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. E aí Paulo fala, é aí que você vai fazer dispenseiros. Olha que... Isso é muito bonito. Porque hoje, irmãos, muitas vezes a gente quer fazer a obra, isso é geral, eu já fiz parte disso também, dentro da igreja. No máximo ali na vizinhança. Eu acredito que a obra de Deus é isso, e a obra de Deus é muito mais. É eu ir onde ninguém quer ir. É eu ir a lugares onde coisas horríveis operam, e é lá fazer a diferença. Obviamente, irmãos, entendam. Então quer dizer que eu vou sair entrando? Não. O que eu quero te dizer, primeiro, te libertar com que seus olhos pequem constantemente, e o Senhor já falou isso conosco no começo. É preciso que o joio cresça com trigo, eu preciso entender isso, eu preciso ir para frente, buscar em Deus. Aqui estão os adjetivos que eu preciso trazer para o meu pessoal, para que então no social eu faça a diferença. E aqui está dizendo que eu preciso para tudo isso reter a palavra. E o lugar que ele se encontra é, as pessoas são mentirosas, bestas ruins e ventres preguiçosos. E ele diz, esse testemunho é verdadeiro, porque eu já tive aí, o povo é assim mesmo, mas é aí que você vai constituir obreiros, eu preciso entender isso. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé.
E hoje, o que tem de pessoas que não querem trazer essa repreensão, porque acredita que a pessoa pode se perder, ou pode se desviar, ou pode ficar magoado, mas se é o Senhor que está dizendo, é preciso falar sim. Por quê? Porque amanhã depois o Senhor pode cobrar o sangue desta pessoa na sua vida, das suas mãos, porque você não disse, porque você não falou, você viu que o jeito da pessoa ia levar ela para a morte espiritual, e nem por causa, não, mas eu não posso, o Senhor vai repreender, mas a palavra está me dizendo aqui, você repreende-o severamente, com qual propósito? Para que sejam sãos na fé, para que eles saibam em quem eles têm crido, e sabem que Ele é poderoso, e sabem se Ele continuar nas velhas práticas, Ele sabe o fim dele. É isso que nós precisamos, palavras que libertam pessoas, e é isso que está dizendo. Por isso que ele diz assim, olha, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha o cenário. E nem por causa disso deixou de fazer a obra. E aí entra no que nós lemos. Todas as coisas são puras para os puros. Para os puros. Até essa mensagem, para quem é puro, é uma grande exortação. Para quem é puro, entendeu a mensagem. Para quem é puro, entendeu que muitas vezes eu estou mais cobrando e não estou vivendo o que eu estou cobrando. Para quem é puro, entendeu que muitas vezes é desobediente. Para quem é puro, entendeu que como dispenseiros da casa do Senhor não estão se portando bem. Para quem é puro, entendeu que muitas vezes é um espancador com palavras. Para quem é puro, entendeu tudo isso, que não está retendo firme a palavra, porque a palavra é fiel, não tem andado conforme está escrito. Para quem é puro. Agora, para quem não é, bem a segunda parte. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Normalmente fala assim, não falam nada comigo. Eu não vivo isso. Mas eu louvo a Deus, porque esta palavra é uma palavra de exortação que nos traz a refletir. E nós que estamos aqui desde o início do culto, as palavras que foi lido, o tipo de jejum, a mudança para vir, eu preciso decidir mudar para que então eu possa viver ou alcançar meus objetivos. Preciso amar o que eu faço, porque assim verão o quanto eu amo e até serão contagiados pelo amor naquilo que eu executo, seja ela na profissão, seja ela no familiar, seja ela no profissional. E aí vem, irmãos, isso não é para que nós falamos assim, bem que eu falei, eu já li a parábola do joio e o trigo para tirar esse sentimento de dentro do seu coração. Ali não é de Deus, falei que ali não é. Falei essas coisas, irmãos, não é isso o propósito. O propósito é que a gente entenda que é necessário que o joio cresça com o trigo. Eu preciso ser puro, porque tudo que vier de Deus eu recebo, mesmo que seja uma exortação, e aí eu vou viver livre, não imune das aflições, mas livre para adorá-lo, independente do cenário, livre para buscá-lo, porque não há nada que envergonhar, e o mais maravilhoso, com aquele sentimento, como é bom dar do que receber. Isso é maravilhoso. Que isso esteja escrito na tábua do seu coração, que isso esteja escrito na tábua do meu coração, dos nossos corações que aqui estamos, que nós possamos meditar com mais excelência nessa palavra, que nós possamos lembrar, quando nossos olhos querer pecar, a gente fala, opa, olha, o Senhor já falou que é preciso que o joio cresça com o trigo, Ele vai vir e vai separar, então a justiça é dEle, é Ele que vai tratar, que nós possamos estar livres de qualquer tipo de acusação, que nós não sejamos juiz, que nós não sejamos os acusadores, mas sim servos de Deus, pronto para servi-lo com toda mansidão, quando formos exortar desta maneira aqui, severamente, com um único propósito, que haja neles a sã fé, para que sejam sãos na fé, e assim possam também experimentar e viver o que
que nós estamos vivendo, ou seja, sermos constantes, perseverando sempre na sã doutrina e até que Jesus volte para nos levar com Ele. Amém? Agradeço a oportunidade. Esta é a palavra que o Senhor nos deu. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração.